Fala, meu povo do oitavo ano, mais uma aula de geografia com o seu professor Herbert. O assunto de hoje, você já viu, nós vamos revisá-lo, porque quando a gente voltar, depois que esse coronavírus for embora, eu quero todo mundo sabendo de tudo, minha gente, quero todo mundo só tirando 10, só quero ver 10. Menor nota que eu quero ver na minha sala é 9.9, e eu sei que você vai conseguir. E o assunto de hoje é capítulo 1, minha gente, espaço mundial, o mundo no século 21. 21 é o que nós vivemos hoje, mas espera, todavia, porém, entretanto, para a gente entender o mundo de hoje, menino, nós temos que entender um pouquinho do que aconteceu no passado, pois é. E seguindo um pouquinho adiante, vamos falar desse cara aqui, que foi um historiador muito importante. O nome dele é Eric Hobsbawm. E professor, ele foi importante? Foi. E uma das coisas importantes que ele disse foi o seguinte, gente. Ele falou, certo? Que o século XX... mas o senhor ia falar do século XXI? Sim, mas eu falei para você que para entender o de hoje, vamos entender um pouco do passado. E o Eric Hobsbawm vai falar o seguinte, o século XX para ele foi curto, mas um século não é de 100 anos? Mas ele vai dizer o seguinte, que o que determina o século são os acontecimentos. E segundo Eric Hobsbawm, ele vai falar que o século XX vai começar com a Primeira Guerra Mundial e termina com o fim da União Soviética. Ou seja, começaria em 1914 e terminaria em 1991. Mas calma, jovem, nós vamos ver tudo, os acontecimentos, os principais acontecimentos dessa época do século XX. E para começar, vamos lembrar do mundo antes. Vamos ver o mundo antes dessa Primeira Guerra Mundial. Gente, primeira coisa que você tem que saber de como era o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Gente, olha só, o mundo, ele estava dividido da seguinte forma, olha aqui comigo, existiam grandes impérios coloniais. O que é isso, professor? Grandes impérios coloniais? Sim, grandes impérios coloniais eram os países da Europa poderosos, que eram donos de vários locais diferentes no mundo, em vários continentes, vários que depois viriam a ser países, pertenciam a esses países aí, que eram os grandes impérios. Quem eram eles? Tipo a França a França era dona de várias colônias pelo mundo, a Inglaterra também, mas não existiam apenas os grandes impérios coloniais, não, também tinham as colônias. Quem eram as colônias? Eram partes da África, da América, da Ásia, que pertenciam aos países europeus, e era assim, menino. Mas continuando, gente, se liga aqui, meninas, prestem atenção, existiam também o que nós chamamos de potências emergentes, mas potência poderosa, calma, estavam se tornando poderosas, mas ainda não era não. Muito bem, e quem eram? Os Estados Unidos. Não, professor, mas hoje eles são poderosos, ó. Ninguém mexe com ele não, mas calma aí. Só que é nessa época, antes da Primeira Guerra, que eles estão se transformando em países, ó, poderosos. E nós vamos ter ao lado dos Estados Unidos como uma potência emergente, o Japão. O Japão, pois é, mas calma que nós vamos ver cada parte dessa história. E também existiam aí os países economicamente dependentes. Quem eram eles? Eram aqueles países que não eram potências, não eram países emergentes, mas também não eram colônias, tá certo? Mas só, pessoal, que nessa época aí, antes da Primeira Guerra Mundial, tem um fator interessante que está acontecendo lá na Europa. A unificação de alguns países. Unificação? Sim, se liga aqui, gente. A Alemanha, por exemplo, nessa época ela ainda não era um país formado. Existiam vários reinos que falavam a língua alemã, que tinham a cultura alemã, mas eles funcionavam cada um como um paizinho pequeno, diferente. Só que nessa época, antes da Primeira Guerra Mundial, a unificação da Alemanha, esses reinos que falavam a língua alemã, que tinham a cultura alemã, se unificaram e formaram a Alemanha. E a Alemanha, acredite, jovem, ela já surge como um país forte, poderoso, e daqui a pouco nós vamos ver como isso vai influenciar na história mundial e na geografia também. Mas pertinho da Alemanha e também na Europa, a Itália está passando pelo mesmo processo. E professor, não já existia a Itália não? Não, existiam reinos, mas ainda o país não.
E esses reinos começaram a se juntar e formaram o país Itália. E a Itália também já nasce forte, mas surge uma questão. Pois é, a Alemanha surgiu na Europa forte, um país unificado, a Itália também. Só que vamos acompanhar aqui. Olha o mapa que o professor colocou aqui para vocês. É a África, calma. Só que a África aqui, ela está dividida, menino, em colônias que pertenciam aos grandes impérios coloniais europeus. Só que tem um detalhe agora. Agora você tem a Itália, que se formou como país, e agora você também tem a Alemanha, poderosa. E o que é que você acha que eles vão querer? Colônia, gente. Pois é, porque nós estudamos o seguinte, que as potências, elas tinham colônias para pegar de lá a matéria-prima para suas indústrias, porque isso gerava riqueza agora para os países. Só que a Alemanha e a Itália chamam as outras potências e falam o seguinte: ei, essa divisão aqui, ó, nananina não. Aí a França e a Inglaterra disse o quê? Por quê? Tá muito bom para mim desse jeito. Só que a Alemanha e a Itália dizem: pera aí, agora papai chegou. E a divisão aqui, ó, tem que ser outra. Desse jeito que está aí, desse jeito que eu não aceito não. Quero colônias também, porque eu sou poderosa. Mas só que a gente vai ver o seguinte, pessoal. Olha o que vai surgir. A primeira grande guerra mundial, que foi de 1914 a 1918, ela vai surgir devido ao imperialismo europeu. A luta, a guerra entre os países europeus que estavam em busca de, o quê? Colônias em outros lugares do mundo, para pegar matéria-prima para suas indústrias, para ficar mais rico, para ganhar mais dinheiro. E o que é que a gente vai ver agora? Aí eu coloquei para você um resuminho. Pois é, ó, eu sou legal, não é não? Coloquei um resuminho para você da Primeira Guerra Mundial. Vamos ver aqui o que aconteceu, gente. Olha, para começar, o que aconteceu? A gente vai ter dois grupos. De um lado, lembra daquela musiquinha? Pam, 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 pam. Vamos lá. Quem eram os dois grupos da Primeira Guerra Mundial e que se enfrentaram? De um lado nós vamos ter as potências centrais, formadas por Alemanha, com muita disposição para meter o louco no mundo, para ter uma nova divisão das colônias, acompanhada com ela, e não menos fraca, a Itália. A Itália, pessoal, lembra que a Itália também queria colônias? Pois é, e ela se juntou com a Alemanha, e junto a elas o Império Austro-Húngaro, do outro lado, formado por aqueles outros impérios que eram donos de quase tudo. Ele estava lá, formado a Tríplice Entente pela Inglaterra, muito poderosa, que não estava nem aí para esse negócio de dividir o mundo com a Alemanha, coisa nenhuma, acompanhada por sua parceira, que também não iria abrir mão, que era a França e a Rússia. Gente, não teve jeito, como um grupo não conseguiu se entender com o outro, ó, foram para a guerra. Então, se liga aí, a Primeira Guerra Mundial, ela vai acontecer devido ao imperialismo europeu. E eu coloquei aqui para você, esses países queriam ser donos de mais e mais e mais colônias e não estavam se entendendo na divisão do mundo. Uma coisa importante para você entender: a Primeira Guerra Mundial, ela acontece no contexto da Segunda Revolução Industrial, quando vários países estão com várias indústrias, ou seja, estão precisando cada vez mais de matéria-prima. Então entendam, a Primeira Guerra Mundial, ela teve sim um motivo, e muito desse motivo era político e financeiro. Gente, só que nessa história de guerra, a Alemanha lutou, ela foi valente, só que não deu. Ela perdeu, nós vimos isso em sala de aula, não foi? Infelizmente ela, perdeu. E a vitória foi da Tríplice Entente, Inglaterra, França, com a ajuda também dos Estados Unidos, que estavam se tornando uma potência, lembra aí nessa época? E os Estados Unidos se aproveitaram da Primeira Guerra Mundial para mostrar o seu valor, dizendo que no mundo eles também não estavam de brincadeira não. Gente, só que tem uma coisinha, e esse fato é importante demais. Anota aí, vai menino, anota, toma nota. Foi o seguinte, gente, a Alemanha, ela, além de ter sido derrotada, ela também foi considerada a culpada pela guerra, e ela teve que arcar com os custos. Arcar com os custos? Como assim, professor? Ela teve que pagar, gente. Foi mesmo? Foi. Tipo, os prejuízos dos países que venceram, bota na conta da Alemanha, porque a culpa é dela. Ela que foi bandida, ela que quis fazer o louco no mundo. Pois é, a Alemanha sai derrotada e agora com uma dívida imensa para pagar. E a gente vai ver que
que isso aí vai gerar um odinho no coração. Vai, daqui a pouco a gente vai ver isso. Vamos seguir um pouquinho adiante, mas vamos lembrar aqui, calma, 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 garoto. Muita calma nessa hora, pé no freio. Vamos lá? Gente, nós vimos que a Primeira Guerra, ela aconteceu de 1914 a 1918. E a Rússia, lembra lá? Ela fazia parte lá da Tríplice Entente, foi os campeões, só que tem um detalhe. A Rússia, ela se retirou da guerra, porque no ano de 1917 houve uma revolução na Rússia. A Rússia, gente, estava só sofrendo derrota, ela só levantava para cair, ela não estava aguentando e a população estava sendo muito sacrificada com essa guerra. E o que acontece? Lá na Rússia vai ter uma revolução em meio à guerra. Em 1917, a Rússia se retira da guerra. Ela chega na Alemanha e diz: "Ô, parou! Não dá mais para mim. Tem problema demais em casa, menino. Vou resolver as coisas em casa. Esse negócio de guerra não tá dando certo. Ó, foi mal aí, viu? Continue aí. Eu vou para lá resolver minha vida." Então, a Rússia se retirou da Primeira Guerra Mundial por conta da revolução que estava acontecendo lá. E eu fiz um quadrozinho, um resumo para você. Pois é, ó, muito legal. Gente, se liga aí. Com a Revolução Russa de 1917, houve o fim da monarquia. Quem governava lá era um imperador, que ele recebia o título de czar. Pois é, que era tipo um imperador. Nessa época era Nicolau II, que, por conta da Revolução, morreu, né? E como agora a Rússia estava sendo governada, ela foi governada por um novo partido que era socialista, e ele decretou que a partir daquele momento, 1917, todo o Império Russo seria do socialismo, que ele não queria saber desse negócio de capitalismo mais não, que ele também retirou a Rússia da guerra. Beleza, gente? Guarda esse fato na tua memória, porque essa revolução aqui, essa revolução foi muito importante para a história e a geografia do mundo. Pois é, e daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre ela, mas vamos seguir adiante. Gente, pois é, o que é que eu disse para você? Eu falei para você que a Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial e que isso gerou um odinho no coração, uma mágoa, e mágoa não se esquece facilmente. Gente, nós vamos ver que vários acontecimentos vão levar à nossa Segunda Guerra Mundial, que na verdade nada mais é do que a continuação da primeira. Pois é, as tretas mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial estavam sendo cobradas novamente aqui na Segunda. O que é que a gente vai ter, pessoal? Vamos me acompanhando aqui. Primeiro, olha esse cara aí do mal, Hitler. Hitler vai chegar ao poder na Alemanha, graças ao quê? Como a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra e tinha que pagar toda a dívida da Primeira Guerra, o povo alemão caiu na pobreza, o desespero, a tristeza, todo mundo, tristinho, mas o Hitler se aproveita disso e coloca um discurso do mal. Pois é, o que é que ele vai falar? Ele vai dizer que a Alemanha não deveria estar naquela situação, que o povo alemão aqui era um povo superior, que o alemão não deveria ter perdido a Primeira Guerra, que era muito superior a qualquer outro país, que era uma raça feita para vencer. Mas o Hitler vai dizer outra coisa também, que a Alemanha tinha o direito natural, viu, de tomar conta de vários territórios, e ele vai dizer que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra foi por conta de traição. Gente, de quem, professor? De alguns países, sim, mas ele também vai botar muito da culpa da derrota da Alemanha aqui no povo judeu. Ele vai dizer que os judeus só tinham interesses mesquinhos e capitalistas e por isso foram entregar a Alemanha para os inimigos. Vamos seguir um pouquinho adiante e vocês vão ver aqui, gente. Hitler provocou e a Alemanha nazista um fato triste para toda a humanidade, que foi o Holocausto. Ele pegou pessoas, colocou em campo de concentração, principalmente pessoas do povo judeu, e massacrou, certo? Muitos em câmara de gás, coisa do mal, coisa do Satanás, né? Mas vamos seguir um pouquinho adiante. Gente, não foi só a Alemanha que foi para a Segunda Guerra, não. A Itália, lembra na Primeira Guerra? Olha as histórias aí. A Itália, ela era parceira da Alemanha na Primeira Guerra. Tipo, não, minha irmã, se você entrar, eu vou com você. Não foi? Pois é, só que na Primeira Guerra, a Itália
percebendo que a coisa lá não estava muito boa, deixou a Alemanha sozinha. Maldade, gente, não foi? Mas escute por quê. A Inglaterra, os aliados da Inglaterra chegaram para a Itália e disse: ei, o que é que você quer para sair da guerra? Aí a Itália disse: não, eu só queria umas colônias, né? Sabe como é? Todo mundo sonha em prosperar. Aí prometeram à Itália colônias na África, tal, que a Itália ia se transformar num grande, poderoso país. Só que quando a primeira guerra acabou, sabe como é, gente? A memória é fraca, o pessoal esqueceu. Mas a Itália, não. A Itália não esqueceu, não. E a Itália ficou naquilo, se sentindo que passaram a perna nela. E ela se junta de novo com a Alemanha para meter o louco no mundo, pessoal. Só que tem um outro país, que lembra quando eu estava falando do mundo, antes da Primeira Guerra Mundial, e eu falei de países que eram países emergentes a potências, e eu falei dos Estados Unidos, que entrou na Primeira Guerra e saiu bem. Mas eu falei de um outro, que não participou lá ativamente da Primeira Guerra, mas que agora ele quer o seu lugar de poderoso na Segunda Guerra Mundial. Quem lembra quem foi? Foi o Japão, que era dono de um grande e ameaçador exército, como vocês podem ver aqui. Eita, peraí, calma, gente, eu sei que vocês devem estar pensando agora que eu vou imperialismo japonês, que o quê? O Japão entrou o quê? Na guerra, sei lá, tipo, foi atacar os americanos com o quê? Com o Kamehameha. Não, calma aí, eles também não pegaram o Pikachu e disseram: vai Pikachu, choque do trovão. Não, calma. Tá bom? Vamos só seguir adiante que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, sim, o Japão, eles tinham sim um importante, exército e ameaçador. E o que é que o Japão fez, pessoal? Ele estava fazendo o seguinte: ele queria colônias. O Japão, sim, ele já estava chegando a um tipo de potência. Ele tinha um exército forte, já existiam indústrias no Japão e ele precisava de áreas coloniais. Mas ele não queria ir para a África, não. Ele não queria ir para a América, não. Sabe o que ele queria? Ele queria áreas que pertenciam à Inglaterra, à França, países da Europa, ali pertinho dele, na Ásia mesmo. O que é que o Japão faz? Ele começa essa campanha imperialista, ele pega parte da China, vai lá na Coreia, diz: aqui é tudo meu, tipo, eu vou meter o louco no mundo, entendeu? Japão parte para cima também, e ele vai se aliar juntamente com a Alemanha, a Itália e o Japão, vão formar um eixo na guerra para lutar contra os outros países, numa campanha para tomar conta de vários locais no mundo. Mas vamos seguir um pouquinho adiante, que eu coloquei para você, de novo, professor aqui é 10, hein? Coloquei para você um resuminho do que foi a nossa Segunda Guerra. Primeira coisa, a Segunda Guerra ela vai acontecer pelo sentimento, o odinho no coração da Alemanha, querendo revanche, tipo, botaram para quebrar em mim, vou devolver, vai ficar assim não, viu? Pois é, e a Alemanha já começou se armando para ir pegar a revanche. A Segunda Guerra ela também estava dividida em dois grupos. De um lado, vamos lembrar lá, países aliados. Quem eram eles? Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética de um lado, preparada já para o combate, viu? E do outro lado, quem a gente tinha? Pois é, gente, o eixo do mal, doido para meter o louco no mundo, para fazer o terror geral. Quem estava lá? A Alemanha com ressentimento, a Itália se sentindo traída, prometeram coisas para não cumpriram, que negócio é esse? E o Japão, vou meter o louco no mundo. O Japão também estava doido para meter o louco no mundo. Gente, mas vamos entender uma coisa, nessa Segunda Guerra a gente conhece um pouco da história, a Alemanha, tá bom, a Itália, eles de novo, todo mundo é mais uma vez derrotado. A Itália, vamos lembrar, ela mais uma vez pula de barco, ela estava junto com a Alemanha dizendo: mulher, desta vez eu não vou te deixar, viu amiga, estou com você até o final. Quando a coisa apertou, foi embora. Pois é, a Alemanha derrotada, mas dessa vez não só derrotada, ela foi derrotada e dividida, professor. Isso, um lado dela
ficou com a União Soviética, sob influência da União Soviética, que implantou naquele lado da Alemanha o comunismo. O outro lado da Alemanha ficou sob influência dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, que permaneceu sendo capitalista, tá certo? Um detalhe importante da nossa Segunda Guerra Mundial são as bombas atômicas, gente, uma nova arma aí potente de destruição em massa. Um detalhe, foi utilizada por quem? Pelos Estados Unidos, ainda na Segunda Guerra. Contra quem? Contra o Japão, certo, pessoal? Alguns historiadores vão dizer que foi tipo um castigo, porque o Japão teve a ousadia de atacar os Estados Unidos. Pois é, foi até o Havaí, na base de Pearl Harbor, e meteu o louco. E os americanos ficou com um ojinho no coração. Pois é, e chegam no Japão e bomba atômica. 2, aonde? Nas costas, menino. Foi e doeu. Só que outras pessoas vão dizer que não foi apenas pensando em vingança contra o Japão que os Estados Unidos fizeram isso. E professor, e foi para quê? Foi mandando um recado, porque ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. E país destruído não é potência. E quem seriam as potências? São duas potências que vão surgir. De um lado, os Estados Unidos, capitalista. Do outro, a União Soviética, comunista, mas que também não queria saber não. Se os Estados Unidos podia vir, que ele não está nem aí. Pois é, então duas potências. Os Estados Unidos jogaram aquela bomba atômica lá no Japão, certo? Como um recado para os comunistas, dizendo tipo: ei, mexa comigo não, viu? Eu sou perigoso, meu irmão. Pois é, sabe o que a União Soviética fez? Ficou meio, né? Você sabe, gente, o cara foi uma bomba atômica, não tem, isso é perigoso. Ele, sei lá, joga aqui, ó. Morreu todo mundo. O que é que a União Soviética faz? Ela pensa, eu devo construir bomba atômica também. Só que tinha um probleminha, ela não sabia fazer. O que é que ela faz? A gente viu em sala de aula. Ela vai mandar espiões até os Estados Unidos. Aí vocês devem pensar, e os Estados Unidos vai ser trouxa, deixa roubar o projeto da bomba atômica. Será? Roubaram. Pois é, gente. Saiu um espião lá da União Soviética, vai para os Estados Unidos, arruma um emprego de faxineiro. Diga, eu não acredito. Pois é, vai lá, consegue pegar o projeto da bomba atômica, volta para a União Soviética e começam a produzir arma nuclear em massa. Isso pensando em uma provável guerra entre capitalistas de um lado, socialistas do outro. Mas isso nós vamos ver agora. Eu coloquei aqui essa imagem só representando o terror, viu, gente? Que era a bomba atômica. Essa foi uma das bombas atômicas jogadas sobre o Japão. E é um perigo que, apesar de não se falar muito dela hoje, ainda existe. Porque as bombas atômicas dessa época aí, menino, não é que nem Danone do supermercado não, que tem validade não, viu? Que a gente depois, eita, passou a validade, joga fora. Não, não é assim. A bomba atômica, ela tá ali. Tá só esperando para ser usada. Jogou, acabou tudo. É terrível. Mas vamos seguir um pouquinho adiante. Quando a nossa guerra, ela vai passar. Isso. Quando a guerra termina, a Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós vamos entrar em um novo período da história chamado Guerra Fria. Eu acho que eu já sei o que você deve estar pensando. Misericórdia, professor, guerra de novo. Calma, menino. Só que a Guerra Fria tem um detalhe. Ela não é uma guerra do que chegou aos finalmente. Não. Não é assim. A Guerra Fria, ela foi uma guerra diferente. Vamos só ver o nosso próximo quadro? Não se preocupa, respira, é o último. A Guerra Fria, que aconteceu de 1945 até 1991, ela na verdade, chamamos de guerra, mas ela foi uma disputa econômica. Mas disputa entre quem? Entre os capitalistas e os socialistas, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nós vamos ter o seguinte, foi uma disputa econômica. Por que econômica, professor? Tipo assim, gente, com a Segunda Guerra, muitos países estavam quebrados financeiramente. Então os Estados Unidos chegavam e diziam, olha, se vocês não fazerem amizadezinha com os comunistas, eu te dou uma ajuda financeira para você se reerguer.
Os comunistas, vendo isso, também tiveram a mesma ideia. Chegaram nos países que eram socialistas nessa época e deram ajuda financeira para eles não chegarem para pedir ajuda aos Estados Unidos. Então era uma disputa econômica, mas também ideológica. Um dizia, o capitalismo não presta, é do Satanás. O outro dizia, não, quem é do Satanás é o comunismo, é o negócio do mal que não presta. E um acusando o outro, tá certo? Mas também a Guerra Fria foi uma disputa bélica. Epa, pera aí, professor. Bélica de bélica de armas. Mas o senhor não disse que Estados Unidos e União Soviética não entraram em guerra? Eu disse, calma jovem, escute. Quando eu falo disputa bélica, eu estou dizendo que ambos os lados produziam muito armamento, pensando numa provável terceira guerra mundial entre eles. Então houve uma corrida armamentista. Faz mais arma do que ele, faz mais arma do que ele, porque se a guerra vir, ó, a gente ganha. Só que eles nunca chegaram no finalmente, tá? Houve alguns enfrentamentos, tipo a Guerra da Coreia. Os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul. O pessoal da União Soviética apoiou a Coreia do Norte, tá? Então houve guerras assim, mas que eles não foram lá para lutar, né, pessoalmente. Eles apoiavam mandando armas, treinando os pessoal lá. Não, vamos lá, vou treinar vocês para vocês ganhar deles. Mas por que você está fazendo isso? Que eu não gosto deles, não. Então foi uma época bem turbulenta, mas também foi uma disputa tecnológica. A União Soviética chegava e dizia, olha, a gente colocou o primeiro ser vivo orbitando a Terra. Botaram uma cachorrinha, tipo, no satélite e ela ficou, girando na Terra, tá? E os Estados Unidos ficavam naquilo, minha gente, e agora eles pegaram a cachorrinha, botou no satélite e ela ficou girando sobre a Terra. Eu não posso ficar para trás, não. Eu tenho que mostrar que eu sou do capitalismo, que eu sou o país, eu sou uma potência, que eu tenho os melhores cientistas do mundo. E os Estados Unidos fizeram o quê? Já sei. Vamos colocar o homem na lua, que é para mostrar para os comunistas quem é o cara. Então, pessoal, vê, foi uma época de desenvolvimento tecnológico também. Mas por quê? Porque tinha uma potência disputando com a outra para ver quem era melhor. Isso durou até quando? Até 1991, quando a União Soviética, por conta de problemas econômicos e políticos, certo? Ela chegou ao fim, acabou-se, já era. Certo? Se desintegrou e se transformou em 15 países, onde a Rússia hoje é um deles, tá bom, pessoal? Gente, quero agradecer a vocês por estarem nos acompanhando. Fica atento ao Google Classroom, tá bom? Tem atividade para você lá, lembrando, gente, não é atividade à toa não, as atividades elas realmente vão valer uma pontuação para vocês. Acompanhe as redes sociais do Colégio Carvalho e não esquece, vai lá e começa a seguir o colégio no YouTube. Tem aula para você, como essa daqui, a escola está sempre lançando novidade, tá certo, pessoal? E se gostou, não esquece não, fica curtindo, passa para os colegas, estamos com saudade, beijinho, ó, tchau, até a próxima, gente!